Olá, queridos, queridas e querides. Estamos aí para a aula de Psicologia da Educação. Nós estamos fazendo essa aula remota por alguns motivos, né? E é bom também porque com essa aula remota e vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Então, eu sou o professor Arthur Viana, vocês já me conhecem, e esse vídeo vai estar disponível na nossa página do Apoema FFP, que é uma página específica para as aulas de graduação e das temáticas de psicologia e também de didática, da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos hoje tratar do tema da aprendizagem. Vamos fazer uma recapitulação sobre aquilo que nós estamos levando em sala de aula nesse semestre. Nós já falamos a respeito da psicologia da educação e que a psicologia da educação ela é dividida em três áreas: a psicologia escolar, a psicologia do desenvolvimento e a psicologia da aprendizagem. E nós vamos focar no nosso curso na psicologia da aprendizagem. A aprendizagem ela é não somente uma forma de pensarmos a psique humana, mas também é uma ferramenta, um instrumento para que a gente possa entender como é que os processos cognitivos se organizam entre os seres humanos. E, como futuros docentes, professores, nós temos que ter atenção com respeito a isso. Então, a aula de hoje vai ser um pouco sobre esse componente da psicologia da aprendizagem, que vai determinar elementos fundamentais para os processos cognitivos que nós vamos estabelecer com os nossos alunos e as nossas alunas dentro de sala de aula e também fora da sala de aula em processos educativos não escolares, que nós entendemos que são os espaços não formais e informais de educação. Então, para facilitar um pouco essa discussão, eu vou colocar um slide para compartilhar com vocês, né, que eu acho que fica um pouco mais fácil a gente compreender o conteúdo, ok? Então, bom, é, o que é essa aprendizagem? Então, a gente vai ter que dar um pouquinho uma olhada sobre as características, os tipos e as etapas de organização do processo de aprendizagem, né? E aí a primeira pergunta que a gente deve se fazer é como é que o ser humano ele foi constituindo o conceito de aprendizagem ao longo da vida, né? Ou ao longo da história da compreensão da cognição, né? E entendendo a cognição como essa expressão entre o ser humano no seu processo de apreensão da realidade e da organização dessa apreensão da realidade a partir de estruturas representacionais internas. Então, ele vê o mundo, representa cognitivamente, percebe esse mundo através das sensações, do sensorial, e ele vai criar representações mentais dentro de si para poder vivenciar essa realidade na qual ele se encontra. Isso se dá de duas maneiras na história da construção humana: através de uma ideia de concepção da aprendizagem inatista e a aprendizagem ambientalista. O que vem a ser essa aprendizagem inatista, né? Durante muito tempo, no começo, antes, vamos pensar na filosofia, o homem pensava que o conhecimento da realidade era algo já posto dentro do ser humano, ou seja, ele já vinha de alguma maneira preparado para a aprendizagem externa. Então, quando você fala de inatismo, você fala de nascer com, né? Ou seja, as ideias já estão inatas, organizadas dentro dos seres humanos, e apenas ao encontrar o mundo, ou ver o mundo, ou sentir esse mundo, o homem despertava dentro de si essas representações e por isso ele podia reconhecer a realidade. Bom, essa ideia de datismo, ela aparece com Platão, né? Vamos pensar em 4 séculos, 3 séculos antes de Cristo, né? Que para ele, ou entendendo a psique humana, sabemos que a palavra psique ela é do grego, né? Significa alma. A alma humana era composta de uma parte racional, né? Que fazia reconhecer a realidade, no qual a sede era o cérebro, né? E aí a dimensão intelectual, mas também a alma ou o interno do ser humano não era somente constituído pela parte racional, mas também pela parte dos sentimentos e dos desejos. E isso muitas vezes atrapalhava o ser humano de reconhecer a realidade em si. Né? Então, a ideia para Platão era diminuir a ideia dos sentimentos e dos desejos para que a razão, o intelecto, pudesse deixar que as estruturas prévias do ser humano fizesse um reconhecimento da realidade externa a si. Veja, o homem nascia com as estruturas de aprendizagem, a disposição dessa estrutura de aprendizagem, e na verdade ele reconhecia essas ideias inatas, já vinha com ele, nascidas com ele, dentro desta alma humana, na sensação e na realização sobre a realidade.
Essa ideia desse natismo na psicologia, essa ideia de que nós nascemos predispostos a uma aprendizagem, ela também está como um elemento inado com William Wundt, que nós chamamos que é o criador da psicologia, o pai da psicologia moderna, né, quando ele cria o laboratório experimental em 1879 na Alemanha. Né? Ele também tem entendimento de que a cognição humana já é uma estrutura introspectiva organizada dentro dos seres humanos. Então, ao ser humano, ao entrar em contato com a realidade, ele ativava os processos mentais que ele já possuía, e a partir daí o sistema nervoso e as suas estruturas relacionais iriam compondo os elementos de dentro de si para que eles pudessem ser reconhecidos do lado de fora. Isso foi durante muito tempo tratado como a parte inatista da aprendizagem. Né? E tem o viés ambientalista. O que seria o viés ambientalista? E aí o grande autor na filosofia, que depois vai se desmembrar na psicologia, na filosofia, é o Aristóteles, que vai contrapor ao Platão essa ideia inatista de 3 séculos antes de Cristo, né, de que o ser humano ele não aprende porque ele traz em si as estruturas da aprendizagem, mas ele entra em contato com o mundo através dos sentidos e a partir da sua experiência vivencial entre os seus sentidos e o mundo, ele constitui elementos dentro de si para que possa organizar o que nós vamos entender na modernidade como memória. A memória é uma construção da relação entre o ser humano, que tem uma estrutura cognitiva onde as ideias não estão inatas, mas através dos sentidos, dos desejos, das paixões, muitas vezes discriminadas por Platão, esses elementos passionais, sentimentais, afetivos é que vão fazer com que o ser humano se debruce sobre a realidade. E ao se debruçar sobre a realidade, ele cria uma experiência. Essa experiência cria uma memória. E essa memória ela vai ser utilizada para aprender de maneira sequencial, né, diante das realidades e também de acordo não somente com a sua experiência primária, mas também com o desenvolvimento humano, ou seja, a experiência de uma criança é diferente da experiência de um adulto, que é diferente da experiência de um idoso, né, e que estão em ambientes diferentes ou iguais, mas há um componente histórico que vai se colocar de interventor para processo de conhecimento. Essa ideia é do Aristóteles. Né? Isso vai atravessar, né, vai ser uma outra corrente na psicologia, já no século XIX, em que, mais do que se preocupar que se nós nascemos com as estruturas específicas para aprender, nós vamos ter, na verdade, a construção de conhecimento a partir das operações psíquicas. Se o Platão está preocupado em como é que nós ativamos estruturas inatas para aprender, né? Desculpa, Platão não, o William Wundt, né? Na psicologia moderna, na psicologia moderna mais ambiental, a preocupação é como se organizam as operações psíquicas para se aprender, né? Como é que as ideias elas se reorganizam entre si, né? De uma maneira crescente para que eu possa aprender cada vez mais, né, a partir das sensações que eu tenho da realidade, e assim eu promover o que é o elemento de reflexão, porque é através do momento de reflexão sobre o conhecido é que eu construo o conhecimento dentro de um ambiente ambientalista. Então, a partir dentro desses dois conceitos, que é o conceito de inatismo e o conceito de ambientalismo, é que, na verdade, hoje nós constituímos a aprendizagem, a psicologia da aprendizagem, os processos cognitivos, ou tentamos entender os processos cognitivos existentes entre os seres humanos e que nós constituímos o que hoje a psicologia entende como aprendizagem. Veja, essa primeira parte que eu estou falando é da história, né, da construção de uma ideia de aprendizagem, que nasce da filosofia antiga e passa para a psicologia moderna, e, na verdade, hoje o que nós construímos são os dois elementos, a partir do inatismo e do ambientalismo, o que nós entendemos como aprendizagem. A palavra aprendizagem, ela deriva do latim apprendere, que significa agarrar. Então, a pessoa que aprende, ela apreende algo, ela se apodera de algo, né? Se apodera de algo dentro de um processo. Só que esse processo é um processo organizado pela própria pessoa, né? Então, na verdade, não é algo dado e nem inato, né? Ela é um processo no qual a pessoa vai tornando
como parte da sua própria vida, como parte da sua construção enquanto ser humano, conhecimentos, habilidades, estratégias, atitudes, valores, crenças e informações que o fazem estar no mundo. Então, muda-se um pouquinho essa ideia ou a preocupação do que para que serve entender a aprendizagem. Não é só para entender num lado inatista, nem num lado ambientalista, mas a aprendizagem com uma capacidade de mudança, significação, de ressignificação, né, das vivências internas e externas do indivíduo. E essas vivências internas e externas, elas vão ser organizadas para que o ser humano possa ampliar as suas potencialidades. Veja, que também é um outro elemento herdado da filosofia aristotélica, mas que ainda serve muito para a gente entender para que nós trabalhamos com a aprendizagem, ou a psique humana está preocupada com a aprendizagem, para o desenvolvimento, pensando que a psicologia da educação está preocupada, que a educação ela promove o desenvolvimento humano, a aprendizagem, como é que os elementos, como é que os sujeitos articulam, né, as suas habilidades e as suas competências para uma ampliação da sua potencialidade, do seu ser humano sobre si e sobre o mundo. Então, a aprendizagem é a possibilidade de algo novo para si mesmo, de algo novo para o mundo. Então, quando eu falo de aprendizagem, estou falando de aprendizagem para mim, estou falando de aprendizagem também para o meu ambiente. É um movimento interno, pessoal, individual, é um movimento externo, coletivo, onde na coletividade eu também serei reconhecido e eu vou compor com a minha aprendizagem e com a minha forma de vida enquanto indivíduo, na forma de vida enquanto individuação, também compor a própria realidade. Então, ninguém aprende pelo outro, né? Assim como ninguém aprende da mesma forma. Nós temos um elemento que é da subjetividade, né? Dessa individuação, né? Que cada um tem o seu, ao mesmo tempo que ela é promovida externamente, motivada por elementos que são elementos do coletivo. Né? Então, e aprendemos através daquilo que o coletivo nos oferece enquanto ferramentas para que nós possamos desenvolver a nossa habilidade, a nossa competência. Esse é que é o grande X da aprendizagem. A aprendizagem ela é um elemento da subjetividade e da objetividade. Ela é para que eu possa entrar em contato com os elementos que são os meus elementos próprios, e da minha transformação enquanto indivíduo, eu preciso de elementos externos do grupo, né? Exemplo, linguagem, né? No mínimo, para que eu possa me desenvolver e entrar e aprender aquilo que está fora de mim e eu internalizar esses elementos fora de mim, né? Internamente, para que eu possa me movimentar com a realidade e com os sujeitos que partilham a mesma realidade que eu. Então, duas características básicas quando a gente pensa em aprendizagem em psicologia. Primeiro, que a aprendizagem é um processo crucial no desenvolvimento humano. Né? Ele acontece desde os primeiros anos de vida, nós vemos isso quando estávamos lendo, estudando os textos sobre psicologia do desenvolvimento. Né? Nós temos primeira infância, segunda infância, meninice, puberdade, vida adulta inicial, intermediária, final. Então, vemos que ao longo dos processos de desenvolvimento humano, nós vamos tendo aprendizagens que vão nos recolocando dentro desse desenvolvimento. Não é um desenvolvimento que começa na infância e termina no mundo adulto. Ele nos acompanha até o final da nossa vida, a senilidade. Nós já estudamos isso, né? Essa aprendizagem, elas modificam as nossas capacidades cognitivas e as nossas estruturas cerebrais. Então, toda vez que a gente aprende, a gente muda a nossa estrutura, falando de maneira fisiológica do cérebro e também de maneira cognitiva do mundo. Então, isso é importante, cognitiva sobre o mundo. Então, é importante que toda aprendizagem, ela causa uma mudança estrutural dentro de nós. Né? A aprendizagem humana, ela é algo complexo. Nós vemos que ela é algo complexo pela quantidade de sinapses cognitivas que nós realizamos. E também áreas do cérebro, né, do córtex, que nós articulamos para poder fazer alguma atividade. Aprender não é somente ouvir, aprender é ouvir, é ver, é se movimentar, é ter um estado de equilibração, recuperar memórias. Então, só com isso eu já estou falando de estruturas cerebrais como córtex frontal, córtex temporal, o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo occipital, o lobo parietal. Eu estou movimentando áreas do córtex cerebral para apenas aprender, mesmo estando sentado. Até porque sentar é também uma organização que vai exigir de nós uma estrutura cerebral que nos mantém em equilíbrio sentados em uma cadeira. Então,
a aprendizagem é algo complexo, né, e de uma grande flexibilidade, até mais do que em outras espécies, né? E ela é transformadora da natureza em cultura. Tudo que nós chamamos de natural é uma construção cultural. É que nós transformamos, nós utilizamos como senso comum, utilizamos como elemento desse senso comum a palavra natural, mas aquilo que chamamos de natural é cultural. Por exemplo, a linguagem. A linguagem ela é uma estrutura construída através da aprendizagem e ela não é natural, a linguagem. A linguagem ela é cultural. Né? Nós é que criamos esse estilo de falar. Poderíamos utilizar um outro estilo de falar, como outras pessoas que não têm que não falam, não podem articular, né, não são ouvintes, elas se utilizam de outras linguagens, como a linguagem de sinais, e é um outro tipo de linguagem. Então, aquela não é a extraordinária e a nossa é a natural só porque nós falamos e ouvimos. Não. Nós é que convencionamos que vamos utilizar esse tipo de linguagem auditiva e de fala em detrimento a uma outra de Libras. Todos nós poderíamos falar em Libras, né? Mas não falamos. Então, a construção de uma linguagem é uma construção cultural, né? Ela não é natural. Então, o que muitas vezes nós convencionamos como valores da ordem natural nada mais são do que processos históricos culturais. Então, a aprendizagem também. Tanto que ela vem se modificando ao longo da história. Uma aprendizagem no século XV é diferente da aprendizagem no século XX. Né, pela quantidade de avanço da ciência e pelos métodos e técnicas que nós vamos adquirindo. Então, percebemos que aí não tem nada de natural. Tem construção cultural, científica, histórica, né, nós somos sujeitos do nosso tempo, e a aprendizagem também. E que vai mostrar um certo tipo de desenvolvimento, tanto individual quanto coletivo, do ser humano. Então, essa é uma construção que a aprendizagem nos traz. Né? A aprendizagem ela tem processos. E esses processos eles são seguidos, né, ao longo da nossa caminhada, da nossa construção enquanto seres humanos. Por exemplo, um dos elementos que mostram que a aprendizagem ela é organizada por etapas é a dinamicidade do processo de aprendizagem. Ou seja, a aprendizagem ela não é uma absorção passiva, onde as pessoas elas ficam intactas, paradas, onde assimilando e recuperando todos os elementos que eu estou falando nesse vídeo, e só por elas estarem ouvindo aquilo que eu estou falando, elas aprenderam algo. Não. Ninguém aprende desse jeito. Ver esse vídeo, assistir esse vídeo, ouvir eu falando é apenas um dos elementos, motivações externas, extras ao indivíduo, para que ele possa continuar os seus processos de aprendizagem. Junto ao vídeo e à aula, tem a leitura, tem a prática através de exercícios. Então, a aprendizagem ela não é algo automático, ela é algo dinâmico, né? Ela é contínua, como foi dito, ela desde o começo até o fim da vida, a gente aprende até o dia da nossa morte, né, pelo processo de desenvolvimento e de contato da realidade que nós temos. A aprendizagem ela é compósita ou global, que significa atinge a todos os aspectos da nossa vida. Então, ela tem uma característica que não é somente cognitiva, mas ela também é motora. Nós aprendemos a andar, nós aprendemos a nos portar nos ambientes, nós aprendemos a nos controlar ou não nos controlar. Ela é afetiva, também ela movimenta afetos, sentimentos, emoções, paixões, e essas paixões, emoções, afetos, elas interferem no processo de conhecimento da realidade e também de organização da aprendizagem. Então, ela é um elemento não somente cognitivo, mas também outras áreas da vida, outras áreas do ser humano são articulados para que aconteça. Então, é o que nós chamamos de processo global ou compósito. Né? A aprendizagem ela é pessoal, porque ela é intransferível, ninguém aprende pelo outro, né? Cada um tem o seu ritmo, a sua preferência e métodos pessoais, né? A sua frequência no ritmo de aprendizagem. É claro que nós temos coisas muito incomuns, né? Para a aprendizagem, mas mesmo que tenhamos muitas coisas em comuns ou formas de aprendizagem comum, cada um vai articular essas aprendizagens no seu ritmo pessoal. A aprendizagem também é gradativa, ou seja, ela ocorre por meio de gradação. O que a gente está falando isso? Saindo das coisas mais simples para as coisas mais complexas. Então, é um processo que nós trazemos. Um professor de matemática não vai começar a ensinar matemática para uma criança com equação de segundo grau. Né? Geralmente se pensa em que ela vai começar do número, explicando o que é o número, as modificações do número, as operações matemáticas, até chegar a uma operação de segundo grau.
Da mesma forma, uma pessoa não vai alfabetizar ninguém e dando um texto para que ela leia sem que ela não tenha noção do que seja um verbo, um sujeito, um predicado, um pronome. Então, essa ideia da menor parte da menor parte, da parte mais simples até a parte maior, complexa, se chama gradação. Então, a aprendizagem ela é articulada dessa forma, de maneira gradativa. E ela tem um componente que é o componente cumulativo, ou seja, as experiências anteriores são bases fundamentais para que as pessoas possam aprender novos conteúdos. Então, resgatar os conteúdos anteriores é um dos elementos fundamentais, umas ferramentas, métodos fundamentais para que eu possa instaurar novos conhecimentos. Aí cabe, dentro do processo de aprendizagem, o elemento da memória. A memória como esse depósito de processos, experiências educacionais, de aprendizagens anteriores que vão dar base para as futuras aprendizagens que nós articulamos junto aos nossos alunos. Né? A aprendizagem também se produz nos diversos contextos que nós nos encontramos. Né? Em situações formais e informais, né? Já explicamos até a aprendizagem escolar e não escolar, na dimensão formal, não formal e informal, nas situações que são planejadas, espontâneas, as que são diversificadas, pontuais, contínuas. Ali, nessas situações, há processos de aprendizagem. Eu posso aprender assistindo um programa de televisão, como eu posso aprender num currículo ou numa ementa de um curso, né, numa faculdade, numa escola. Então, as situações formais ou informais são produtoras de espaços de aprendizagem. Por isso é que a aprendizagem necessita de diversas estratégias de aprendizagem, não existe só uma. Um método de aprendizagem. Nós vamos nos reorganizando. E um dos exemplos claros que nós tivemos disso, foi o período da pandemia. No período da pandemia, nós tivemos que criar novas estratégias, né? E o que seriam essas estratégias? Sistemas conscientes de decisões para que aquele que está conduzindo a aprendizagem possa, através da mediação de instrumentos simbólicos, né, organizar os seus conteúdos. Por exemplo, esse que eu estou articulando agora. Ou seja, por uma impossibilidade de estar aí, eu organizei elementos simbólicos como a imagem, o áudio, o vídeo, para que eu pudesse suscitar em vocês, através de uma linguagem que não é uma linguagem presencial, mas é uma linguagem remota, mas de cunho em que eu posso articular essas mesmas estruturas cerebrais, que é o da audição e da visão, eu possa fazer e instaurar processos psíquicos que façam com que você aprenda esse conteúdo que eu estou dando. Isso nós fizemos na pandemia. Então, os processos remotos ou híbridos de aprendizagem foram estratégias que nós criamos conscientes, né, para tomar decisões de como o sujeito pode aprender nesse momento de isolamento social. E foi algo que ficou, né, e eu acho que vai ficar por um bom tempo, também não vejo necessidade de ir embora, né, um bom tempo como estratégia didática para instigar instrumentos, ferramentas psíquicas para que eu possa aprender. Né? E é importante também um elemento que a psicologia levanta sobre a aprendizagem, que é o conhecimento dos processos dos outros. O que seria isso? É o entender como é que os sujeitos aprendem. A gente utiliza muito, nós somos muito autorreferentes. Acho que eu já falei isso em algum momento na sala de aula. Nós somos muito autorreferentes, utilizamos a nós mesmos como referências e não há problema. Eu acho que essa é uma atitude primária. Todos nós conhecemos o mundo através do nosso corpo. Desde criancinhas, o corpo passa pela gente, passa pela nossa boca, passa pelo nosso corpo, nós somos sinestésicos, né, nesse processo. Mas é importante a gente sair, acho que a grande questão da maturidade é a gente ser capaz de entender como é que o outro aprende. É a metacognição. Como se eu sou capaz de entender os processos que fazem com que eu aprenda, movimente estratégias e habilidades para aprender, eu também posso fazer isso com o outro. Como é que o outro aprende? Porque essa compreensão de como o outro aprende me ajuda a orientar a minha prática pedagógica em relação ao outro. Porque se eu não focar no outro como processo de aprendizagem, o que eu vou fazer em sala de aula sempre é algo para mim. Como eu aprenderia? E aí eu vou organizar a minha aula, as minhas prédicas, as minhas explicações, como se fosse eu aprendendo. E, na verdade, eu ensino, né, ou eu trabalho o processo cognitivo de ensino-aprendizagem em relação ao outro, que tem processos e orientações de aprendizagem, ritmos, situações de aprendizagem diferentes da minha. Parecidas, sim,
pela raça que nós somos, Homo sapiens sapiens, mas ser diversa pela subjetividade que cada um carrega, né? Dentro desse processo, nós vemos que na psicologia se discute 4 concepções diferentes sobre a aprendizagem humana, né? A dimensão empirista, inatista, construtivista, é, e histórico-cultural. Isso foi é construído ao longo da história da psicologia e que é discutida pelos seus autores, né? Ah, deixa eu passar o slide aqui. Não está passando. Passou. Então, o que seria a concepção empirista? Aprendemos pela experiência. Então, esse é o primeiro elemento. A experiência é tratada como uma grande ferramenta e importante ferramenta para que a gente possa utilizar como compreensão do mundo. Então, quando a gente trabalha com crianças, adolescentes, os elementos da sensação, daquilo que eu posso promover enquanto experiência, é um fator primordial do conhecimento. Até porque, e nós vamos ver lá na frente, que se a gente pega as fases de desenvolvimento, né, cognitivo do Piaget, a criança sai de um sensório motor, não, o sensório motor para o o pré-operatório, operatório concreto, formal, até chegar ao abstrato. Então há um processo, há uma construção para que a gente saia, a gente entra em contato com o mundo, com o corpo, com aquilo que eu posso sentir, né, até criar os elementos da abstração. Então, no cenário da escola, a estrutura do ambiente escolar, os recursos metodológicos e a própria figura do professor, eles são promotores dessa aprendizagem da experiência, a experiência da relação com o mundo. Até porque, já toquei em outro momento em sala de aula, em que nós aprendemos a partir da experiência do outro. Todos vocês estão aprendendo psicologia a partir da minha experiência de psicologia ou dos estudos de psicologia realizados ao longo da minha vida. E a partir disso é que vocês vão construir as experiências de psicologia de cada um de vocês. Então, é através da experiência, seja do professor e suscitada também no aluno, e que o aluno também traz a sua vivência, é que nós aprendemos sobre a realidade do mundo, né? Aprendemos também, não só pela experiência, mas porque vamos constituindo, através da nossa vida, uma predisposição a essa aprendizagem, né? Veja, não é aquela concepção inatista platônica de que tínhamos todas as ideias impressas dentro do nosso cérebro e que, ao encontrarmos com ela no mundo, somente retomaríamos essas concepções. Não, mas que nós temos as estruturas fisiológicas cerebrais, né, regulares para poder aprender, né? Um lobo frontal, um temporal, um occipital, parietal, né? Que faz com que eu articule o sistema nervoso central, meu córtex, para que eu possa aprender. Então, eu tenho estruturas fisiológicas que montam a base para que eu possa ter uma predisposição à aprendizagem, né? Então, isso é importante a gente ter. Mas mesmo assim, é considerado uma pseudo-autonomia nós acharmos que o aluno vai aprender sem a mediação. A mediação ela é um elemento fundamental como objetivo pedagógico, né? Como falava das experiências, a mediação do professor, que seria oferecer condições para que o aluno possa se desenvolver e se desenvolver nas suas potencialidades e possibilidades que ele tem estruturado dentro de si, é fundamental para que eu possa construir um elemento, um processo cognitivo sério, que faça com que os sujeitos realmente aprendam sobre a sua própria realidade, né? E sobre a realidade do mundo, sobre a realidade coletiva. Tem a concepção construtivista, que nós aprendemos também pela construção de um conhecimento, ou seja, o ser humano que está na ponta da aprendizagem, que nós chamamos de aluno ou educando, ele é ativo no processo de construção. Ele não é um repositório dos conhecimentos que são colocados pelo professor. Ao contrário, o aluno ele tem uma parte importante que é a reorganização do conhecimento que o professor está dando dentro de si. Exemplo, vocês que estão me ouvindo nesse vídeo e estão lendo os textos, estão tentando reorganizar aquilo que eu estou falando e os textos que eu passei para que possam entender essas estruturas da aprendizagem. Então, há uma ação ativa do aluno e fundamental.
né? A aprendizagem ela é uma recuperação lógica do raciocínio do aluno. E é o momento que, todo momento, o aluno está sendo questionado de em que medida ele foi aprendendo, em que medida ele já aprendeu determinado conhecimento, ou o que ele precisa voltar, reler, refazer, reorganizar, né, para a construção desse conhecimento. Então, dentro da concepção construtivista, é importante que a gente tenha claro essa valorização da compreensão do processo de resolução, né? A vida, ela se apresenta como um problema para todos nós. Sempre. Um problema constante. Um problema de existência, um problema de transformação da natureza, um problema de reconhecimento daquilo que não é familiar. Então, eu utilizo da estrutura de conhecimento e dos raciocínios lógicos para poder cada vez mais me apropriar, aprender sobre a vida, sobre a realidade da vida. E para isso eu preciso dos aspectos qualitativos da inteligência e as formas com as quais os sujeitos eles vão dando significado à realidade circundante. Né? Como é que eu vou ressignificando e significando a partir da minha coletividade, a partir do que eu consigo aprender junto com a coletividade sobre determinada aprendizagem. E tem a concepção histórico-cultural. Nós aprendemos não apenas pelo contato com a realidade, mas nós aprendemos pelo como a cultura, a sociedade, o grupo social teve contato com essa realidade. Muitos dos elementos que nós aprendemos em sala de aula com os nossos professores, nós nunca entraremos em contato. Eu já dei um exemplo disso algumas vezes para vocês. Por exemplo, muitos de nós não veremos neve, terremotos, né? Não passaremos por tsunamis, mas aprenderemos como cada um deles funcionam. É um exemplo simples, básico, raso, para mostrar como é que a nossa aprendizagem ela não se dá apenas pela experiência. Né? Tem coisas do passado que nós não entraremos em contato. E quando nós entramos em contato com coisas do passado, elementos que nos remetem ao passado, é algo que está no presente, que recorda uma memória do passado. Então, a aprendizagem ela é dada não somente pelo aqui e agora, ela é dada por toda uma construção cultural, histórica, social, que mostra o desenvolvimento, a formação da consciência humana e da atividade do sujeito. Deu outro dia, estava dando um exemplo daquela música da Adriana Calcanhoto que fala, né? Antes de mim vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim, estamos todos aí, né? Ou seja, estamos sempre no meio da história, no meio da humanidade, no meio da construção. Nós entramos num mundo que já estava acontecendo e vamos deixar um mundo que vai continuar sendo e nós não vamos estar mais nele. Então, esse processo é que nós herdamos coisas da cultura, coisas da sociedade, da história, vamos construir o presente e vamos deixar para outras pessoas que nem vamos conhecer. Então, o conhecimento e a aprendizagem ela se dá a partir do desenvolvimento de outros seres humanos, de conteúdos que foram sendo acumulados por um patrimônio histórico-cultural, né, de hábitos, signos linguísticos, de formas de raciocinar, que nós vamos utilizando como se fossem nossos e como se tivéssemos nós mesmos criados. Então, isso não existe. Né? Nós construímos todo o arcabouço do conhecimento, um arcabouço construído historicamente que a grande parte deles nós não tivemos contribuição nenhuma na sua construção, mas temos na forma de reorganizá-los para que nós possamos vivenciar de uma outra maneira esses arcabouços que são arcabouços históricos do passado. Então, nos apropriamos de um conhecimento socialmente construído e vamos nos reorganizando, intercambiando entre alunos e professores. É o que super faz sentido o Paulo Freire falar que professor aprende, aluno ensina. E aluno aprende, professor ensina. Ou seja, somos todos aprendentes no processo cultural, histórico, humano. Né? E isso é fundamental. E isso está instalado também como constituição, o pensamento da organização, da construção da aprendizagem. Né? Temos tipos de aprendizagem, isso a gente já explicou, uma aprendizagem que ela é formal, dada pelos ensinos e instituições constituídas como oficiais, e aí
que vai dar diplomas e qualificações reconhecidas, no nosso caso, pelo Ministério da Educação e Cultura. Nós temos a aprendizagem não formal, né, que é dada por sistemas de ensino e de formação que não necessariamente emitem certificados formais, né, e podem acontecer em diversas outras instituições socioeducativas, porque elas são instituições sociais, e toda instituição social, como diz Hans Hufenotto, toda relação social é uma relação pedagógica, mas não necessariamente ela será chancelada por uma estrutura oficial de conhecimento, como as secretarias estaduais de educação, ministérios. E a aprendizagem informal